Galerinha, no vídeo de hoje vamos falar sobre os polígonos e os seus elementos. Então, acompanha aqui comigo, ó. Polígonos é uma palavra de origem grega que, se a gente separar aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó. Poli significa muitos ou vários, certo? E gonos significa ângulos. Então, são regiões que apresentam aí muitos ângulos, tá? E aí a gente pode desenhar vários polígonos e observando o seguinte, o primeiro polígono, ele apresenta três ladinhos aí, ó, que é chamado de triângulo. Então eu posso desenhar esse polígono, posso desenhar um polígono aqui, ó, que apresenta 4 lados, tá? Posso desenhar um polígono que apresenta aí 5 lados. Posso apresentar e escrever um polígono que apresenta 8 lados. Veja que legal, um polígono de 8 lados. Posso desenhar também, certo? Então, polígonos são figuras geométricas planas que apresentam aí muitos ângulos. E a gente tem, nesses polígonos, 3 elementos principais. Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou copiar esse polígono que tem 4 lados aqui e vou colar ele aqui, ó, para a gente falar um pouco dos seus elementos, certo? Então, quais são os elementos de um polígono? Deixa eu desenhar mais 2 aqui que saiu. Então, eu tenho aqui, ó, mais um tracinho aqui e outro aqui, certo? Então, quais são os elementos de um polígono? Primeiro, a gente tem os lados do polígono, que são justamente esses segmentos que eu acabei de desenhar aqui, ó. Isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado, certo? Isso aqui é um lado e lá em cima também a gente tem outro ladinho, tá? Outro elemento do polígono são os vértices. Os vértices. O que são os vértices, Pedro? São os pontos de encontro entre esses lados. Então aqui, ó, eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice, aqui mais um vértice e aqui também outro vértice. E o último principal elemento que a gente tem mais são os ângulos. Os ângulos desse polígono, tá? Os ângulos eu vou desenhar aqui, ó, de vermelhinho. Os ângulos são as aberturas que aparecem aí de acordo com os lados desse polígono. Então, nessa aberturazinha aqui, ó, a gente tem aí um ângulo. Aqui nessa abertura também a gente tem um ângulo. Aqui, ó, mais um ângulozinho. E aqui também eu tenho outro ângulo, certo? Agora vamos indicar aí as quantidades de cada um que a gente visualizou. A gente nota que esse polígono ele tem 4 lados. Esse polígono ele também tem 4 vértices. E esse polígono também ele tem 4 ângulos. Será, Pedro, que todos os polígonos, a quantidade de lados, vértices e ângulos, eles são iguais? Vamos desenhar aqui um triângulo, um polígono que tem aí 3 lados, ó, um lado, 2 lados e 3 lados. Então, a gente já consegue verificar que a quantidade de lados que esse polígono tem aí, ele é igual a 3. Quantos vértices ele tem, Pedro? Ó, conta comigo. 1, 2, 3. Então, a quantidade de vértices também é igual a 3. Então, já anota aí essa observação no teu caderno, tá? A quantidade de vértices, lados e ângulos de um polígono são sempre iguais. Então, pode notar que esse polígono, ele também possui o quê? Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. Então, a quantidade de lados, vértices e ângulos, elas são sempre o quê? Iguais em relação aos polígonos. E os polígonos, eles podem ser classificados de acordo com esse número de lados. Então, para cada polígono que tem um determinado número de lados, ele recebe um nomezinho específico. Então, o polígono que tem 3 lados, ele é chamado de triângulo.
Se ele tem 4 lados, ele é chamado de quadriláteros. Um polígono que tem 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados, hexágono, certo? Eu vou até o 10 e você pesquisa o restante aí depois desse vídeo, tá bom? Então, um polígono que tem 7 lados, ele é chamado de heptágono. 8 lados é octógono, certo? O de 9 lados é eneágono, é um polígono aí que muitos alunos esquecem, né, os nomes. É o do eneágono, que tem 9, certo? E o polígono que tem 10 lados, ele é chamado de decágono. Então, pesquisem aí os nomes de um polígono que tem 11, 12, 15 e 20 lados. E a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo.